Eclesiastes capítulo 5. Eu passei algumas semanas, pelo menos 3 semanas, que eu me lembro, anunciando que hoje eu traria um estudo sobre um assunto específico para os irmãos. O estudo seria, meus irmãos, no primeiro momento, na escola bíblica, após o culto matutino. Mas eu resolvi tratá-lo no culto. No lugar de ser um estudo, será um sermão temático. Um tema específico, onde eu vou aqui uma doutrina específica, na verdade várias doutrinas, mas uma principal, onde eu iria abordar aqui, tratá-la, explicá-la e assim aplicá-la ao povo, em forma de sermão. O texto de Eclesiastes 5 é o texto base aqui, mas como é um sermão temático, não será uma exposição como os irmãos costumam ouvir do texto, mas iremos passear por outros textos ao longo aqui da pregação. Eclesiastes 5, versículos 1 e 2. Assim diz o Senhor nosso Deus: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Amém. O assunto dessa manhã que eu quero tratar com os irmãos envolve teologia de culto. Está dentro dessa esfera de assunto. Teologia de culto. Já há muitos anos nós temos ouvido sobre esse assunto em nossa igreja. Temos sido ensinados sobre o culto ao Senhor Deus. Mas, como faz parte do conselho do Senhor Deus, está entre os assuntos principais, nós temos que voltar a isso frequentemente, ao longo das exposições normais e também quando tiver alguma necessidade específica para ser tratado, que é o caso aqui nessa manhã. Há alguns anos, não lembro exatamente quando foi isso, eu falei sobre esse assunto que eu estou tratando agora, numa aula de escola bíblica. E eu usei como parâmetro esse documento aqui, o Diretório de Culto de Westminster. No início dele, nós temos um tópico importantíssimo, e foi sobre esse tópico que eu tratei à época, e usarei agora, pelo menos em termos de ordem, em termos de sequência de tópicos, de forma sistemática, para servir aqui de orientador para o nosso sermão. O tópico tem como seguinte título: da reunião dos crentes da igreja e seu comportamento no culto público de Deus. Da reunião dos crentes da igreja e seu comportamento no culto público de Deus. A primeira coisa que o diretório de culto fala, irmãos, e veja, eu não estou fazendo uma exposição do diretório, mas a palavra de Deus, apenas como já fiz com a confissão de fé ou com o catecismo, para nortear o povo de forma sistemática, os pontos aqui. Nós veremos cada coisa aqui, cada ensino aqui, à luz da palavra de Deus. Logo no início, a primeira coisa a ser dita por eles, nossos pais, é quanto a nós prepararmos o coração antes do culto. Prepararmos o coração antes do culto e também não negligenciarmos a assembleia solene. Ele diz assim no início: quando a igreja se reúne para o culto público, as pessoas, e aí veja, eles dizem assim: tendo antes preparado os seus corações para o mesmo. Então, antes de falar de culto, do culto propriamente dito, fala-se sobre a preparação para o culto. Preparando os corações para o culto. O texto que nós lemos, ele fala sobre isso também. Veja o versículo 1 do capítulo 5 de Eclesiastes. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Vejamos um outro texto que também vai fundamentar
essa verdade. Volte um pouco para o Salmo 26. Salmo 26. Salmo 26, versos 6 a 8. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Veja, o versículo 6 nos diz isso, sobre preparação. Lavo as mãos na inocência. Preparação para adorar ao Senhor Deus. O salmista não se apresenta diante do Senhor Deus de qualquer maneira, com suas mãos sujas, por exemplo. Ele se prepara. É claro que a sua preparação aqui não é confiada nas suas obras. Nós lavamos nossas mãos e nosso ser no sangue de Cristo. Nós rogamos ao Senhor Deus que receba o culto que iremos prestar a Ele por causa de Cristo. Eu vou falar sobre esse ponto de forma mais detalhada daqui a pouco. Mas o ponto que eu quero que você agora preste atenção é quanto a essa preparação. Antes de entoar cânticos ao Senhor, eu vou me preparar. Antes de orar o seu nome, eu vou me preparar. Aí no saltério, abra no Salmo 57. Salmo 57. Verso 7. Veja aqui o coração alinhado com a adoração. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. E aí vem. Cantarei e entoarei louvores. Primeiro eu preparo o meu coração. Firme no Senhor. Devotado e dedicado ao Senhor. Instruído pelo Senhor. Preparado para ser entregue ao Senhor. No seu culto. E aqui sendo visto através do cântico. Aliada a essa ideia, esse ensino de preparação, irmãos, não perca isso de vista, nosso primeiro ponto é esse. Também eu quero que você observe o fato de nós não podermos negligenciar a reunião dos santos. O texto diz, o diretório de culto, devem todas vir, no caso as pessoas, e tomar parte, não se ausentando das ordenanças públicas por negligência ou por pretexto de reuniões particulares. Vamos lá, vá para Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. Versículos 24 e 25. 24 e 25 de Hebreus 10. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aqui é um texto que fala da comunhão dos santos, e de como a gente deve proceder. Isso acontece na comunhão dos santos. O ápice disso é no culto solene, mas, claro, a nossa convivência uns com os outros. E aí vem o versículo 25. Veja a ideia de culto aqui atrelada. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, congregar, estar reunido para adorar ao Senhor Deus, é o ápice da comunhão dos santos, onde nós nos estimulamos uns aos outros à prática das boas obras. Portanto, esse dever, é um dever, não pode ser negligenciado. Congregar não é uma opção. Não é algo que eu posso ou não fazer. É uma ordenança de Cristo. Eu tenho que congregar, eu tenho que prestar culto ao Senhor Deus em assembleia solene, com o seu povo. Deixar de fazer isso é negligência. É pecado. Interessante como alguns argumentam
com base naquela teologia desgraçada de fazer a separação entre o Antigo e o Novo Testamento. Vocês só encontram um respaldo bíblico lá no Antigo Testamento para as suas santas convocações. Isso é mentira. Primeiro que isso é desprezar a palavra de Deus revelada no Antigo Testamento. Como se não tivesse peso o que diz. E o Novo Testamento também fala sobre isso. Explicitamente. Como vocês acabaram de ouvir aqui. Volte lá para o livro dos Salmos. Salmo 122 agora. Para ver também no Antigo Testamento. Texto da Santa Convocação dessa manhã. O Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Observe aqui a conexão entre alegria e culto ao Senhor Deus. Não é apenas um dever. Na verdade, irmãos, a gente tem que ter esse entendimento claro em nossas mentes. Os mandamentos do Senhor Deus não são penosos para nós. Ser um mandamento não anula a alegria, é o contrário disso. A satisfação e deleite pelo fato de ser um mandamento de Deus. Por quê? Porque no mandamento não existe só a ideia de obrigatoriedade, mas também de contentamento na vontade de Deus. O que Deus nos ordena fazer é para o nosso bem, nosso crescimento, nosso desenvolvimento, nossa maturidade, nossa santidade, dentre outros benefícios. O que Deus nos ordena é para o nosso bem. Então o salmista pode declarar abertamente: eu me alegro quando me convidam e quando eu vou para a casa de Deus, quando eu vou prestar culto a Deus. Certamente que a razão principal, a razão maior do salmista falar isso é porque a sua alegria está no Senhor Deus. Não é o simples fato de ver os irmãos, que também é uma alegria. O motivo maior é porque eu vou prestar culto ao meu Deus. Então, porque eu vou me encontrar com o meu Senhor, eu me alegro. Eu estou satisfeito com isso. Isso tem que ser inculcado no seu coração, antes de ser inculcado no coração do seu filho. Porque se não for um deleite para você estar diante do Senhor Deus prestando culto, não será para o seu filho, a não ser, é claro, que Deus em sua graça o converta a despeito das suas falhas, dos seus pecados. Deus pode fazer isso, é claro. Mas os nossos filhos, via de regra, eles vão copiar o nosso comportamento. Então, se não há alegria em prestar culto a Deus, na minha vida, não haverá na vida dos meus filhos. O meu pai só se alegra quando o time dele joga. O meu pai só se alegra quando vai passear, quando vai levar a gente para poder fazer algum tipo de passeio. É só aí que ele se alegra, assim como minha mãe. Terceiro, ainda sobre esse ponto da preparação. Nós não podemos trocar o culto ao Senhor Deus, veja bem isso, por devoções particulares. Vá lá para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Atos 2. A partir do versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eu quero ressaltar aqui, a devoção pública
ela tem prioridade em relação à devoção particular. Colocando em outras palavras, a adoração pública do povo reunido é mais importante do que a minha devoção particular. Eu sei que, num contexto cultural como o nosso, onde normalmente a gente pensa assim, né, de forma binária, é um ou outro. Se é esse, não é aquele. É direita ou esquerda. Não é assim. A gente pensa, a gente raciocina, quer trazer para dentro da igreja isso. É um ou outro, e ponto final. Não tem uma terceira via, não tem um outro. Não. Com relação aqui, entenda isso. Não é adoração pública ou particular. Não é escolher, eu vou adorar a Deus ou, com a igreja ou sozinho ou com a minha família. É tudo isso. O ponto aqui é, o que é mais importante? Em primeiro lugar, a adoração ao Senhor Deus como igreja de Cristo. A adoração pública, o culto solene. As devoções particulares estão em segundo plano, em comparação à importância do culto público. Mas uma coisa não anula a outra. Sendo bem claro com você, não é, fui para o culto no domingo, não preciso fazer devocionais diários, não preciso fazer culto doméstico com a minha família, porque eu estive no culto no domingo. Isso é pecado. Porque por mais que nós estejamos cumprindo a ordem de Deus de cultuar ao Senhor aqui, isso não significa dizer que eu não devo cultuar a Deus também no meu lar, em família em particular. Mais grave ainda é se alguém, com o pretexto de devoção particular, não vem para o culto público e fica em casa, dizendo, por exemplo, estamos aqui prestando culto em casa, pastor. Fizemos aqui nosso culto doméstico em casa na hora do culto solene. Pecado. Porque você tratou com maior prioridade aquilo que Deus não trata em sua palavra. Volta lá para o Antigo Testamento. Salmo 87. Salmo 87. Já pregado aqui em nossa igreja, já exposto por mim quanto a essa teologia de culto público e culto doméstico, culto familiar. Inclusive citando os puritanos sobre isso. Era uma interpretação muito comum entre os puritanos, essa ideia, aqui extraída do Salmo 87. Versos 1 e 2. Fundada, Salmo dos filhos de Corá, cântico, fundada por eles sobre os montes santos. O Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. O salmista não diz que o Senhor não ama as habitações de Jacó. Ele ama e se deleita na adoração que as famílias prestam a ele. Mas a referência aqui a Deus amar as portas de Sião é que Deus tem maior prazer, maior satisfação quando o povo inteiro se reúne para adorá-lo. Deus ama mais. Não é que ele somente ama isso, ele ama mais. Então o Senhor se alegra e se compraz no fato de você, quando sozinho adora, quando sua família adora, mas ainda mais quando nós estamos agora aqui adorando. Deus adora, Deus ama ainda mais a adoração pública. Então, em síntese, para a gente poder terminar o primeiro ponto, o nosso diretório de culto, à luz da palavra de Deus, ele começa ensinando que a reunião solene da igreja é o ponto culminante da semana de toda a família cristã. Portanto, não é algo a ser tratado com trivialidade. O culto público, ele é central na vida do povo de Deus e possui prioridade sobre devoções privadas. Teologicamente, meus irmãos, isso afirma que Deus, ele reúne o seu povo como um corpo, não apenas como indivíduos isolados. De tal maneira que quando nós estamos aqui reunidos, nós não somos vários, separados, distintos aqui, não, nós somos um só corpo. Assim, a preparação interior, ela não é opcional, mas ela é o fundamento da adoração aceitável. O culto ao Senhor Deus não começa na porta, começa na semana.
É na semana. Amanhã já começa o culto do próximo domingo. E aí não me entenda mal. Como se você estivesse entendendo a minha fala de forma rígida aqui. Ah, então já estamos aqui, tem que cuidar para não quebrar o princípio regulador do culto. Entenda. Começa amanhã a preparação para ele. Bem como também a preparação de guardar o santo dia do Senhor. Não começa no sábado à noite, não começa no domingo de manhã, não começa, como eu disse, na porta da igreja. Não começa. Começa no início da semana. É assim que começa. Preparando o coração. Então você diga, pastor, como é que a gente faz isso? Alguns conselhos práticos. Oração durante a semana e até mesmo pouco antes de começar o culto. Leitura devocional, preparando o coração nesse sentido. Planejar para não chegar atrasado. E aqui a gente precisa trabalhar um pouco, né, sobre isso. Numa igreja onde ela tem sido ensinada e instruída há anos sobre teologia do culto, é inadmissível termos atrasos em nossa igreja. A não ser com exceções. Eu vou colocar nesses termos mesmo, irmãos. Não tem como você amenizar isso. E aí eu vou declarar isso no início mais uma vez, para não ficar nenhuma dúvida que eu estou falando para vocês. Salvo exceções. Doença, imprevistos, acidentes, coisas que naquele dia, que porventura, fez você chegar atrasado com sua família. Isso pode acontecer com todos nós. Você comigo como pastor. Isso pode acontecer. O que não pode acontecer é o que acontece aqui. Modus operandi. O teu estilo de vida é chegar atrasado no culto. Isso é pecado. Isso é pecado, irmãos, e é pecado contumaz, porque a gente fala, a gente repete, ensina, aconselha, chama atenção novamente, está pregando de novo sobre isso. E, infelizmente, só a graça de Deus vai poder mudar isso mesmo, porque eu não vejo, não infelizmente por isso, mas infelizmente com relação a achar que talvez não mude ainda. Porque o coração é duro mesmo. Em alguns casos, é porque a pessoa ou as pessoas priorizam outras coisas a mais. Porque eu duvido que você chegaria atrasado para fazer uma prova. Uma prova importante para você. Eu duvido que você chegaria atrasado para um passeio. Mas para o culto solene, você chega aqui 9h30, quase 10 horas da manhã. Então você diga, não, pastor, eu chego atrasado também no meu trabalho. Não, pastor, eu também costumo chegar atrasado nos passeios. Minha mulher reclama muito. E você conta isso com orgulho? Então a coisa é pior ainda. Ou seja, você é alguém atrasado em tudo na sua vida. E um atraso na sua família, espiritualmente falando. É isso que é, irmãos. Irmãos, Deus, desde a criação, Ele separou um dia, que na nova aliança passou o seu primeiro dia, como eu tenho ensinado às quartas-feiras aqui, já ensinei outras vezes também na nossa igreja. A gente sabe, é aquele dia, ninguém é pego de surpresa. Não, peraí, que dia vai cair o dia da sua semana? Que dia vai cair? Vai cair na segunda? A gente sabe qual é o dia, a gente sabe o horário do culto, a gente sabe. Então, se não é imprevisto, veja a palavra, imprevisto. Eu planejei, fiz tudo e não deu certo, aconteceu. Pela providência de Deus, infelizmente, eu acabei não conseguindo. Se não é imprevisto, é pecado. É pecado, irmãos. Infelizmente, não tem como falar de outra maneira, é pecado. Então, o que envolve aqui a nossa vinda para o culto? Planejamento. Você se planeja para fazer uma viagem, você se planeja para realizar um trabalho na sua casa, uma compra de algo novo. Qualquer pessoa minimamente prudente faz um planejamento, ainda que pequeno, para o culto, que é central na tua vida, crente. Você tem que planejar. Nós vamos fazer a semana dessa maneira, assim, nos sábados vamos proceder assim, vamos procurar não chegar muito tarde em casa, a gente poder sair, sem vier sair para passeio, a gente não vai chegar meia-noite em casa, a gente vai chegar mais cedo, a gente vai sair, se levantar tal hora no domingo, eu levanto 7 horas, levanta mais cedo se for o caso, toma café mais cedo, eu vou me planejar, eu vou me organizar, para evitar ao máximo. O que piora ainda, irmãos, a nossa condição em nossa igreja local, é o fato de
Nós temos irmãos aqui que congregam, que moram longe da nossa igreja e ainda assim conseguem chegar cedo em nossa igreja. E há outros irmãos que moram em cima da igreja praticamente e ainda chegam atrasados. Todo dia do Senhor. Todo dia do Senhor. Um outro exemplo de uma situação em que as pessoas elas acabam negligenciando a preparação para o culto solene. Quando tem uma atividade no sábado e ela, com a justificativa que ela se cansou no sábado, ela não vem no culto de manhã. Irmãos, se você sabe que você vai ter prejuízo no domingo de manhã, você não vai naquela atividade no sábado. Ou você vai e sai mais cedo. Porque você prioriza o que Deus prioriza. Alguns até usam como motivo de devoções, não é? Não, no sábado nós teremos uma programação de uma sociedade interna. E eu vou passar o sábado todo naquela sociedade interna, ali trabalhando, e no domingo não está aqui. Pecado. Eu não posso aprofundar esse ponto ainda. Não é o momento. Mas veja, o que é uma programação, seja de sociedade interna ou não, uma conferência, seja lá o que for, tem em comparação de peso, de importância com o culto solene do dia do Senhor? Isso revela o nosso coração, irmãos. Onde ele está. Onde ele está. Se é inevitável a participação, coisa que não é, a verdade é essa. Então, como eu disse, que a gente vai, participe e acabe mais cedo, ou então fique menos tempo, ainda mais entendendo a minha saúde, entendendo a minha idade, que tem pessoas sem dificuldade. Já me falaram isso, pastor, eu não vou para tal coisa no sábado, a gente aqui faz anualmente a conferência, acaba sendo no sábado, tiveram 2 esse ano, e até a gente me falou, pastor, eu não posso ir no sábado, poder não deixar de ir no domingo. E eu disse, está correto. Se você vê que não consegue ir no sábado, e olha, é uma programação da igreja, não é de um grupinho isolado, não é da igreja. É justificável se você entende que vai prejudicar a sua adoração no domingo, você não vai conseguir vir para o culto. Então você não vem no sábado. São casos raros isso, tá, irmãos? Bem específicos, questão de idade, de saúde, pessoas que moram muito longe, para voltar tarde da noite do sábado, no caso da conferência, pensando aqui. Via de regra não é isso, irmão, se acontece. Pastor, eu quero dizer que a gente não vai poder nem mais sair com a família no sábado. Claro que pode, irmãos. O que eu estou falando é bem simples de entender. Você sai, se diverte, momento com a sua família, tudo isso é lícito. Mas contanto que você observe que isso não venha atrapalhar a sua preparação para o domingo e o culto ao Senhor. Se você se planejar, a não ser que aconteça imprevisto, dá certo, irmão. Dá certo. Alguns de nós são exemplos de disciplina, de rigor, de dizer, isso aqui nesse horário, isso aqui. Se você quiser colocar em prática, você consegue fazer. Claro que você passa por tempo, prática, experiência. Estou dizendo que vai ser fácil no primeiro momento, não. Ainda mais para quem não tem essa cultura. Mas nós temos que nos esforçar para isso. É nosso dever fazer isso, irmãos. Nosso dever. É uma vergonha. E eu falo isso com o coração triste. Eu não estou, em momento algum, falando isso com alegria no meu coração. É uma vergonha uma igreja ser fiel ao culto nos seus elementos e não ser fiel quanto a ser exemplo de pontualidade no culto solene. Isso é uma tristeza, é uma vergonha para nós. O Senhor Deus não requer de nós somente a fidelidade nos elementos de culto. Eu vou cantar os salmos lá, Deus ordenou, está suficiente. É a palavra está sendo pregada, os sacramentos estão sendo administrados, e a preparação. E como o teu coração está? E o que você faz antes, assim, visando o culto solene? Como você vem para cá? Nós não temos aqui a prática, pelo menos não no sentido rigoroso, colocando assim, prelúdio, pós-lúdio, não. Mas veja, pelo que já foi ensinado, pelo comportamento do ministro, os irmãos já têm sido instruídos nesse sentido. Antes de começar o culto,
alguns minutos antes, se assentar, calmar o coração, orar ali, no último momento, uma oração breve mesmo ao Senhor Deus, em silêncio, se aquietando e se preparando para a adoração a Deus. Esse é o ponto, sabe? A gente precisa entender que a adoração ao Senhor Deus não pode ser feita de qualquer maneira. Requer esforço da nossa parte, mental, físico e espiritual. Eu preciso me dedicar a isso. Adorar o Senhor Deus não é simplesmente vir sentar e aqui a gente passivamente assistir o culto, como algumas pessoas usam essa linguagem, né, em nossos dias, assistir o culto. Não, a congregação inteira participa do culto. É outro ponto que eu quero tratar nessa manhã, se eu tiver tempo para isso, espero ter. Mas já vou adiantá-lo aqui. A gente tem a impressão de que como a igreja é presbiteriana, reformada, confessional, é só o pastor que faz tudo no culto. Isso é um engano seu. Desde quando você entra aqui, desde a sua preparação, e quando você entra aqui, você está se envolvendo na adoração a Deus. Ou então o povo não adorava a Deus na antiga aliança. É claro que adorou o Senhor Deus. Sempre o povo, quando se congregou, adorou ao Senhor Deus. Mesmo que não estivesse vocalmente fazendo alguma coisa, por exemplo. O fato de estarmos aqui reunidos, eu pontuei agora há pouco sobre todos somos um só corpo, não somos indivíduos separados no culto solene. Então o ministro vai orar, quem está orando? Você está orando. Ele é seu representante nesse momento no culto. Mas quem está orando é você também. O que Paulo ensina aos Coríntios? Sobre o princípio do entendimento ali. Você ouve a oração e ao final você vai dizer amém. Então você está participando, você está ouvindo a oração, acompanhando a oração, no mesmo espírito que aquele irmão está orando, aquele oficial, e ao final você aduz com amém. Amém. Você participa do culto. Durante a oração, calado, prestando atenção, reverentemente, e vocalmente, quando você vai e fala amém. Cantando ao Senhor, agora, ouvindo a pregação da palavra de Deus. Veja que tolice é alguém afirmar assim. Num culto como o de vocês, confessional assim, que vocês dizem, a igreja não participa do culto. Como é falacioso esse argumento? Porque em qualquer igreja minimamente séria, durante a pregação, um só fala e o resto fica calado. Qualquer igreja minimamente séria, o pastor está pregando e os outros estão ouvindo calados. A pergunta é, por que estão calados e não estão participando do culto? Percebe a incongruência do argumento aqui? Se participação no culto solene envolvesse somente a fala propriamente dita, a declaração vocal, então durante a pregação ninguém participa, só o pastor, só o pregador. Porque ninguém está falando, porque se falar durante a pregação é bagunça. É claro que é um argumento falacioso. A participação no culto solene não se dá somente pela fala, mas o ouvir também. Ouvir atentamente, reverentemente. Linguagem confessional. Ouvir com atenção, com reverência, prestando atenção na palavra de Deus. Você está participando do culto. Isso também nos ensina a vir com um espírito de humildade e coração ensinável. Eu bati nessa tecla no início porque ela é importante. Ouvir a sã doutrina, por vezes, é difícil para nós. Por mais crentes que nós sejamos no Senhor, ainda somos pecadores. Então haverá confronto, haverá dificuldade de entendimento com algumas coisas também. A gente tem que orar ao Senhor. Senhor, me faz ser ensinável cada vez mais. Eu quero ser ensinável. Eu preciso aprender de Ti, eu preciso conhecer ao Senhor e eu preciso ter um espírito que é ensinável. Não estou entendendo isso. Vamos lá, termos práticos. Uma pessoa que não é ensinável, um modelo de alguém não ensinável, é alguém que, por exemplo, se acha saber tudo já. Todo conselho que você dá, toda orientação que você assim tenta dar àquela pessoa, ela já diz, eu já sei. Ou ainda que ela não diga, a atitude dela é essa, ela rejeita como se ela já estivesse por dentro daquilo. E mesmo que ela esteja, ela conheça aquela verdade.
Você pode estar orientando porque ela não está colocando em prática. Ela tem dificuldade de ouvir. Ovelhas têm que ser ensináveis. Todos nós. Ensináveis. O tratamento, nesse sentido, para você poder se colocar a ser tratado, a ser ensinado, precisa ser uma característica na sua vida. Você tem que gostar de aprender. A questão é, o que o pastor está ensinando, o que tal presbítero está ensinando, é bíblico? Aí você tem que ter o discernimento do Espírito Santo. Em oração, conhecendo muito bem a revelação divina, ponderando com o texto. Não, está de acordo com o texto. Então eu recebo como palavra de Deus. A minha opinião pessoal sobre qualquer coisa, os meus gostos pessoais sobre qualquer coisa, você não tem a menor obrigação de ouvir e de colocar em prática. O que Deus diz em sua palavra, todos nós temos o dever de colocar em prática. E para isso temos que ser ensináveis. Nós cantamos agora há pouco sobre humildade. Não é soberbo meu coração. É claro, isso só é perfeitamente visto em Cristo. Mas quem está em Cristo, em alguma medida, demonstra isso. Luta contra a soberba. Demonstra humildade. E se curva diante do Senhor no seu culto. E eu quero aprender de ti, Senhor Deus. Eu quero aprender. A pergunta que eu faço, antes de passar para o próximo ponto, é: você se prepara? Responda para você mesmo dentro do seu ser agora. E medite sobre isso. E medite sobre isso durante a sua semana. Você se prepara para vir ao culto? Se prepara? Desde a segunda-feira? Desde ontem, pelo menos? Desde hoje pela manhã? Você se prepara? Se prepara em várias áreas. Abastece o carro no sábado ou na sexta, enfim, antes do domingo. Prepara a comida com antecedência, pelo menos ao ponto de não atrapalhar a guarda do dia do Senhor. Você se prepara? Se prepara com relação aos seus prepara a relação aos seus filhos, já avisando, estamos chegando no próximo dia do Senhor. Já instruindo no culto doméstico sobre a importância disso. Você faz o culto doméstico? Se prepara espiritualmente também? No seu próprio coração? Com o desejo de vir e dar graças ao Senhor e bendizê-lo e dizer: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor fale comigo. Alguns de vós, assim como eu, já passaram pelo contexto evangelical, pentecostal. E naquele contexto, uma das coisas mais presentes é o anseio que pessoas demonstram por ouvir uma palavra profética da parte de Deus. E como há muitos enganadores, há pessoas que creem que de fato Deus falou com elas de forma extraordinária. Há pessoas que correm atrás de líderes de oração, homens e mulheres de oração, para Deus falar com elas, no profundo e no escondido, no íntimo do seu ser. Você tem uma oportunidade, todos nós temos, a cada dia do Senhor, 2 na verdade, manhã e noite, de ouvir Deus falar conosco. Se você se preparar, além de estar cumprindo o que Deus ordena, além de já ser um benefício em si para a tua família e para a tua vida mesmo, um benefício, além de tudo isso, se você se preparar diligentemente o seu coração para ouvir a palavra de Deus, não tenha nenhuma dúvida, creia piamente no que eu vou lhe falar, porque isso é o que a palavra de Deus diz. Deus fala com você. Não somente em termos gerais, não somente aquelas aplicações de formas gerais que todo povo deve seguir, mas de forma direta e a suas necessidades específicas, profeticamente, pela palavra. Deus fala. Deus fala. A ponto de situações bem específicas serem citadas na sua vida, sejam pecados ou não, Deus falar dessa maneira. Isso acontece, irmãos. Agora, para que eu possa estar atento e ouvir com toda diligência, eu preciso me preparar. Porque sim, por vezes Deus fala conosco e nossos ouvidos estão surdos. Surdos. Na sequência,
Próximo tópico dentro do diretório de culto é com relação ao comportamento reverente ao entrar no culto. Diz assim: que todos entrem no recinto da reunião, não com irreverência, e sim de maneira comedida e decorosa, tomando seus lugares sem mesuras, isto é, cumprimentos, em direção a um ou outro lado, ou outros movimentos de adoração. Vamos lá, vá para o Salmo 89 agora. Estava no 87, né? Vá para o 89. Versículo 7. Veja o que diz o salmista: Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Deus deve ser temido. Entenda isso ligado ao comportamento de reverência. Deus deve ser temido, logo eu devo ser reverente em sua presença. Hebreus, mais uma vez Hebreus, agora o capítulo 12. Hebreus 12, versículos 28 e 29. Antigo e Novo Testamento. Hebreus 12, 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. O que a gente acabou de ouvir. Deus deve ser temido e eu devo ser reverente. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Palavras que lembram o Antigo Testamento, extraídas de lá, sendo proferidas no Novo Testamento. Deus é fogo consumidor. 1 Coríntios 14, 40 nos ensina que tudo deve ser feito decentemente com ordem. Por quê? Porque Deus deve ser temido e nós devemos ser reverentes. Agora vá lá para Neemias. Neemias capítulo 8. Neemias 8, versículos 5 e 6. Aqui esse texto, irmãos, bastante precioso, e para mim particularmente, ele nos ensina um padrão de comportamento litúrgico aqui. Neemias 8, versículos 5 e 6. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Aí vem o 6. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Reverência diante da palavra de Deus que havia sido lida ali. Meus irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela apresenta a adoração ao Senhor como um evento sagrado, exigindo temor, decoro e autocontrole. Assim, comportamentos negligentes ou distraídos violam a natureza santa do encontro com Deus. A postura física e o comportamento externo revelam a condição do nosso coração. Eu sei que, especialmente para quem tem filhos, isso é complicado, o que eu estou tratando aqui e vou aprofundar. Mas, em termos gerais, nós precisamos ser reverentes também com os nossos corpos. A adoração a Deus é prestada não apenas em nosso coração. O coração é o principal porque é quem vai guiar tudo isso. A tua vontade, o teu entendimento, as tuas afeições têm que ser voltadas para Deus. Se o teu coração estiver distante de Deus, o teu corpo vai acompanhar. Mas veja, o coração voltado para Deus, o corpo também estará, deve estar. Então os movimentos, a postura, tudo isso deve estar também presente no culto solene. O Salmo 89 que eu li, como eu disse, mostra que Deus deve ser temido na Assembleia. Um princípio importantíssimo para nós. É com base nisso, nesses textos aqui, ou nesse caso, toda essa teologia bíblica sobre culto, que o diretório de culto condena gestos, escute bem a palavra, gestos desnecessários, cumprimentos sociais e maneirismos que desviam o propósito da reunião, que é adorar a Deus. Exemplos práticos.
Uma forma de você obedecer a isso: silenciar o seu celular antes de chegar no culto. Esse é um exemplo de preparação e é um exemplo também de reverência. Antes de chegar no culto, o que eu vou fazer? Se eu não vou desligar, eu vou pelo menos silenciar o meu celular. Quantas vezes acontece dentro de uma igreja, inclusive nessa, do celular disparar durante o culto? Entenda o ensino. Eu vou falando e vou explicando para não haver nenhuma confusão quanto a isso. Ô pastor, uma vez aconteceu comigo. Sim, foi desleixo, foi negligência, você errou. Não deveria acontecer. Agora, é claro que isso é pior se isso acontece toda hora, com frequência. Entenda os graus aqui. Uma vez só, isso é motivo já de ser algo pecado contra Deus. A gente não se preparou corretamente, a gente não se atentou para isso, nós falhamos. Pior quando isso acontece frequentemente. Então, veja, tenha atenção a isso. Silencie o celular antes de começar o culto. Mas o que a gente tem, muitas vezes? Não é apenas isso acontecendo, mas durante o culto solene, às vezes abrir o celular para estar pesquisando outras coisas durante o culto. Não, pastor, é a Bíblia. Diante do Senhor Deus, que você está agora, você pode falar isso com consciência tranquila? Que todas as vezes que você mexe no celular durante o culto, é para olhar a Bíblia ou o saltério? Todas as vezes, se a sua consciência estiver tranquila quanto a isso, abrir o celular durante o culto para ver outra coisa, inclusive coisas que pode ser visto depois, mensagens, por exemplo. Isso mostra que o nosso coração não está no culto. Eu estou aqui me preocupando, não, peraí, é porque eu tenho uma mensagem importante para poder chegar, é um aviso, é uma coisa, depois do culto. Depois do culto. Quanto aos cumprimentos, veja, o diretório de culto aqui não está ensinando, à luz da palavra de Deus, exemplo prático, você chegou atrasado, que você não pode, quando for se sentar ao lado da pessoa que estiver ali, você lhe fazer, não é esse o ponto aqui. Você não pode assentir com a cabeça, você não pode, não é isso. Mas depois que começou o culto, principalmente, que isso seja feito de maneira mais modesta e decorosa possível. Não é para fazer cumprimentos mais espalafatosos, digamos assim. Mas isso acontece em algumas igrejas. Não é momento para isso. Não é, irmãos. Eu já vi acontecer também a pessoa ficar brincando com a criança durante o culto. E aí, veja, por favor, também não entenda mal isso. É claro que um bebê, você trata como um bebê. As crianças grandes, ficar interagindo durante o culto, pessoas, não é nem da própria família, é de outra família, ficar interagindo e falando e distraindo os outros do culto. Isso também não pode ser feito. Se for conversar com a criança, com seus filhos inclusive, procura sempre, dentro do que é possível, é claro, voltar a atenção deles para o culto. Isso não é fácil de ser feito, irmãos. Inclusive na minha casa. Isso não é fácil de ser feito. Mas é o nosso esforço, a gente deve se esforçar para isso. Então, vai falar com o teu filho, durante o culto, procura falar assim, olha filho, presta atenção aqui, chama atenção. Olha, agora o pastor está falando sobre isso. Olha, agora a gente vai cantar o salmo. Tenta sempre dirigir a atenção para o culto. Para o Senhor Deus, a sua palavra. Se esforça nesse sentido. Então não é falar de forma alguma, mas é o que falar, seja o conteúdo voltado para o culto, e não distrair as pessoas, não apenas com o conteúdo, mas também com a forma que isso é feito. Você sabe do que eu estou falando. Todos nós, e alguns mais, nos distraímos com coisas pequenas. Um movimento, às vezes, de alguém passando do nosso lado, a gente olha para trás. Isso não deveria acontecer. Não deveria. E por que isso? Para fechar esse ponto. Porque precisamos estar conscientes que estamos diante do Senhor Deus. É aqui o X da questão. É porque o pastor está dando ordem. Não, é porque a igreja é rigorosa. Não. É porque Deus está aqui. Espiritualmente ele se faz presente. Ele está aqui. Cristo está aqui. Eu tenho certeza
que diante de uma autoridade, pelo menos a maioria aqui, teria muito cuidado, até com a roupa que vai vestir, com o jeito de sentar, com a forma de gesticular, vai ter muito cuidado, muito decoro. Afinal de contas, é uma autoridade. Eu não quero desagradar, não quero passar uma má impressão, não quero... E diante da autoridade suprema do universo, só dá para colocar isso em prática, pela graça de Deus, é claro, se a gente entender isso. Eu estou diante de Deus no culto. Lembra de 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2? Paulo diz a Timóteo o quê? Ele conjura Timóteo a pregar a palavra de Deus. E ele diz que a palavra de Deus é pregada diante de quem? Da Santíssima Trindade. Deve existir um temor reverente no coração de cada pregador, porque quando ele abre o texto para poder explicar e aplicar o texto, ler, explicar e aplicar o texto, ele está fazendo isso diante do trono da glória. Deus está ouvindo. É por isso que pregadores fiéis não se intimidam quando lobinhos abrem o celular durante o culto para poder querer avaliar o sermão do pregador. Como já se passaram por aqui alguns desses. Não avaliar no sentido correto, de ver se é fiel, mas para querer achar algum erro, para depois apontar. É claro que eu jamais vou me intimidar, pela graça de Deus, jamais. Porque é diante de Deus que eu prego. Qual é a consequência lógica disso? Se eu estou pregando diante da Santíssima Trindade, e é a Santíssima Trindade que avalia o meu sermão, onde você está quando está aqui? Diante da Santíssima Trindade. Ele avalia o meu sermão, se eu falo de acordo com a vontade dele. E ele avalia a tua recepção do sermão. De como você recebe a palavra dele. De como você ouve a palavra dele. De como você se porta diante da palavra dele. Todos nós estamos sendo assim, perscrutados pelo Santo Espírito em nossos corações. Então é com isso em mente eu quero que você entenda todo esse sermão. Exortação, mas também consolo que haverá ainda. Deus está aqui. Sendo assim, eu não posso estar de qualquer forma. Não posso. Terceiro, convocação solene. Diz assim o diretório de culto: os fiéis, estando reunidos, o ministro, depois de convocá-los solenemente à adoração do grande nome de Deus, deverá começar com oração. Então veja, tanto convocação solene e em seguida a oração são mencionadas. Vai lá para o Salmo 95. Salmo 95. Teria muitos textos aqui para poder mencionar, mas pelo tempo, eu vou mencionar apenas esse. O Salmo 95, para servir como um exemplo aqui de uma convocação solene. O Salmo 95, versos 1 e 2. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemos-lo com salmos. O sexto também, o sexto verso. Sexto verso, verso 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Meus irmãos, o culto solene, o culto que é fiel à palavra de Deus, ele começa com a santa convocação. Esse é um termo bíblico, inclusive, que aparece lá no Antigo Testamento. Deus chama o seu povo solenemente a adorá-lo. Todo culto fiel tem que começar assim. Todo. Então, pastor, o senhor está dizendo que um culto que não começa assim é infiel. Exatamente o que eu estou dizendo. Vamos começar o culto aqui cantando. Do nada, vem aqui, começa a cantar. Não começa assim o culto. Biblicamente, Deus chama o povo a adorá-lo. A primeira e a última palavra do culto é do Senhor. Deus chama o seu povo e depois Deus encerra o culto abençoando o seu povo. É assim. E como é que isso se dá na prática? O ministro faz a leitura de um texto bíblico. Porque Deus vai falar. Não é da cabeça dele, não é o que ele acha. Ele vai fazer a santa convocação com base no texto. Ele lê o texto e chama o povo.
venham, vinde e adoremos ao Senhor. Todos nós juntos, bendigamos o nome do nosso Deus. O ministro convoca o povo à adoração. É assim que acontece. E já nesse ato inicial, irmãos, acompanhado da oração que vem em seguida, nós já temos o tom do culto. Reverência, temor, solenidade. Ninguém começa um ato solene de qualquer maneira. Ele é marcado por essas características. Como é que ele faz isso? Na oração que eles nos dão aqui como exemplo, digo, no diretório de culto tem uma oração que serve como exemplo aqui, que ela pode ser usada, ou no caso, servir como uma orientação aqui, para ser um modelo para a oração do culto solene. Nessa oração nós temos os tópicos da majestade de Deus sendo exaltada, a pequenez humana e a nossa total dependência da graça divina. Esses três elementos estão presentes na oração inicial. Deus, ele é exaltado, a sua majestade, a sua glória, mostrando que todo o culto ele é para o Senhor e ele é centrado no Senhor. Bem como também nós reconhecemos que nós somos pecadores, necessitados da graça do Senhor, nosso Deus. É assim que deve começar o culto solene. Percebe que é apenas com essa boa teologia que você consegue prestar um culto que agrada a Deus? Um culto que reconhece a majestade de Deus e a nossa insignificância e total dependência dele. Somente assim, irmãos. E veja, essa estrutura litúrgica, ela não apenas expressa uma boa teologia, mas ela está de acordo com a teologia reformada clássica. Deus é grande, nós somos pequenos. E Cristo é o nosso mediador. E aí vem o meu próximo ponto, que aqui é citado por eles também nessa oração. O final da oração diz assim, ó: em o nome e pela mediação do Senhor Jesus Cristo. Não é proforme. Eu vou aqui falar o nome de Jesus na oração porque é ordenado e é a única forma da oração ser aceita. Na verdade, não só a oração. Lembra de 1 Timóteo 2,5? Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Tudo que é oferecido a Deus, inclusive aqui pensando no culto solene, só será recebido por Ele em seu trono se for através de Cristo. Então não basta os elementos de culto serem fiéis. Nós temos a pregação, o cântico dos salmos, a oração, a leitura da palavra, os sacramentos. Tem que ser fiéis, tem que ser de acordo com a Bíblia. Mas tem que ser oferecidos a Deus por meio de Cristo. Em momento algum, em qualquer ato de culto, você pode, por um segundo sequer, pensar que Deus recebe por tua causa. Ou então você vai confiar no rito em si, ou então na vida do ministro. Você está lascado se confiar nisso. Não somos papistas. Confie somente na mediação de Cristo. Somente no nosso Redentor. Todas as petições, leituras e atos devem ser feitos em nome de Cristo, nosso único mediador. Como eu disse, isso deve permear todo o culto. Você já conseguiu observar esse padrão na sua igreja local? Que padrão, pastor? Padrão litúrgico. Você consegue já repetir, lembrando de cabeça, com sua memória, a liturgia da sua igreja? E entende o sentido dela? Eu não tenho tempo para poder aprofundar cada parte. Eu quis trabalhar mais, como o diretório faz aqui nesse início, a Santa Convocação. Mas brevemente aqui. Cada ato, irmãos, com os seus respectivos elementos, tem um sentido de ser. Eles não acontecem por acaso. Deus chama, a gente responde. Depois de adorá-lo. Depois Deus chama ao arrependimento de pecados. E nós respondemos confessando os pecados. Em seguida Deus fala, declarando perdão de pecados. E nós respondemos com ações de graças. Então vem Deus falar conosco, nos preparando para a palavra.
e nós assim respondemos com oração. Deus fala conosco pela pregação da palavra. A gente responde orando ao Senhor, bem como também cantando ao Senhor. E contando o sacramento, isso colocado ali após a pregação, porque tem que ser assim. Sacramento depois da pregação, palavra e sacramentos, essa é a ordem. E também nós somos chamados para ter a comunhão com o nosso Deus, no caso da ceia. Fazemos a refeição com Ele e depois respondemos também cantando ao Senhor, com ações de graças. No final do culto, o Senhor nos abençoa, nos dispersa assim, despede, melhor dizendo, com a sua paz, com a sua presença, com as suas promessas. É lógico, é fiel ao texto bíblico, não acontece por acaso. A pergunta é, por que você não chega, se prepara e chega com antecedência para participar de toda essa conversa pactual? Como eu já disse outras vezes, em outros momentos, quando você chega no meio do culto, você chega no meio da conversa. No meio da conversa. Caiu de paraquedas. E eu sei que em muitos lugares lá fora, inclusive dentro de IPB, não faria nenhuma diferença. Porque é bagunçado mesmo. A liturgia é sem pé nem cabeça. Tanto faz tu chegar no meio da música, numa oração, na pregação, o pastor não sabe nem o que está falando. É assim, não é assim? Em muitos lugares. Numa igreja onde há uma liturgia fiel à palavra de Deus, onde cada ponto conversa com outro ponto, onde Deus está falando e o povo está respondendo, tem um sentido, é um tema central guiando toda a conversa, você perde ir muito quando você chega no meio. Você perde ir muito quando chega no meio. O sermão é o ápice, mas o que vem antes, o que vem depois, não deve ser renegado. Não deve ser desprezado. O que vem antes está sendo construído para poder chegar a esse ápice. O que vem depois vai reafirmar aquilo que foi já falado no ápice. Na ilustração do monte, que eu já citei várias vezes aqui também, e o farei em outras, você sobe a montanha no início do culto, até chegar ao cume do monte. E lá você tem o seu ápice, a pregação da palavra. Deus falando com o seu povo, como está fazendo agora. E depois da pregação você vai descendo o monte, carregando aquilo que você ouviu no coração, para dar continuidade na sua vida. Para na próxima semana subir o monte novamente. A subida ao cume e a descida do cume não são insignificantes. São importantes também para nós. Porque Deus já está falando conosco durante esse processo. Quinto lugar, penúltimo. Atenção integral ao culto e rejeição de distrações. Veja, o texto diz aqui, uma vez começado o culto público, as pessoas deverão dirigir toda a sua atenção a esse culto, evitando ler qualquer coisa que não seja o que o ministro está lendo ou citando no momento, e abstendo-se, sobretudo, de todos os cochichos, consultas, saudações ou cumprimentos particulares a quaisquer pessoas presentes, ou que estejam entrando, como também de todos os olhares fixos, cochilos, agora sim, e outro comportamento indecoroso, que possam perturbar o ministro ou as pessoas, ou impedir a si mesmo ou a outros de cultuar a Deus. Neemias, mais uma vez, como eu disse, é um padrão litúrgico aqui em Neemias, capítulo 8 ainda. Versículo 3. E leu o livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, em média 6 horas aqui, 6 horas, perante homens e mulheres, os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Atentos ao livro da lei. Lucas 10 agora, Lucas 10. O que você verá agora em Lucas 10 não é um culto provavelmente está acontecendo, digo, uma reunião do povo de Deus ali, pública. Mas tem um princípio importante também relacionado a essa questão de estar atento à voz do Senhor. Veja, que se dá no seu ápice no culto solene. Lucas 10, a partir do versículo 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes
a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Observe. Era pecado Marta se preocupar, ter atenção em servir ao Senhor, aos discípulos, aos apóstolos, da melhor maneira possível? Claro que não, isso em si não é pecado. Servir uma boa refeição, acomodá-los bem, isso é bom, isso é agradável ao Senhor. Mais uma vez, existem prioridades. A adoração a Deus precede o serviço. Senão a gente vai ser visto como ativistas diante do Senhor Deus. Tem pessoas que usam esse linguajar na igreja, que é muito oriundo e é muito comum no meio pentecostal e evangelical de forma geral. Trabalhar para Deus, trabalhar para Deus. Aí o indivíduo começa a se envolver em várias coisas, tem centenas de departamentos na igreja, ele vai fazendo várias coisas e acha que está fazendo a obra do Senhor. A ponto de alguns, em nome de servir a Deus, como já aconteceu, inclusive em nossa igreja, pessoas no lugar de estarem durante o culto adorando o Senhor, não, eu estava na cozinha lá preparando o almoço. Marta, Marta. Vai ter com Maria. Prioriza o que é mais importante. Ela escolheu a boa parte, que é se quedar aos meus pés. E isso acontece no seu ápice, agora no culto solene. Todos nós estamos agora diante dos pés de Cristo, ouvindo as suas santas instruções. As preocupações com as demais coisas ficam para depois. O que comeremos, o que beberemos, ficam para depois. Agora é hora de se alimentar da palavra que sai da boca do Mestre. É pecado almoçar ou jantar depois do culto, junto com a igreja? É óbvio que não. Mas se isso for um atraso na nossa adoração, se isso prejudicar a nossa adoração a Deus, que a gente se abstenha disso, se necessário for. O mais importante é adorar ao Senhor, nosso Deus. O Senhor aqui não deixou de repreender Marta, observe muito bem isso. Em amor, é claro, mas ele repreendeu Marta. Porque o que ela estava fazendo, naquele caso, era pecaminoso. Por quê? Naquela circunstância. Porque havia algo mais importante a ser dado atenção, que é mais prioritário. Pegue esse princípio e aplique ao culto solene. A ideia de preparação, planejamento, prioridade. Toda a tua semana, toda a tua vida, toda a tua casa, todos têm que caminhar para esse momento. A gente tem que se preparar para chegar ao dia do Senhor e ao culto do Senhor da melhor forma possível. Ao longo da jornada, irmãos, a peregrinação tem muitos desafios que tentam nos tirar a atenção, isso é óbvio. Inclusive durante o culto. Mas não é justificativa para a gente poder ceder a isso. Algumas pessoas, alguns pastores, lideranças, com esse tipo de argumento, tiram as crianças do culto, por exemplo. Vão dizer assim, é muito difícil lidar com elas durante o culto. É um grande desafio para os pais. Há pastores, eu já ouvi isso de pastor, afirmar que não pode estar pregando num culto com crianças ali chorando, enfim, porque atrapalha a pregação dele, ele se desconcentra e deixa de pregar. Percebe? A existência do desafio não justifica a gente deixar de obedecer ao Senhor Deus. Vamos moldar aqui o mandamento, vamos aqui... Não, a gente vai seguir com os desafios. E vamos vencê-los. Pelo poder do nosso Deus. Aos poucos, perseverando, a gente vai vencer. Nossos filhos vão crescer, pegando esse exemplo aqui. E se a gente inculcar, ensinar e depender do Senhor Deus, sua graça, eles vão de aprender a se portar no culto solene. Claro, com o nosso ensino, passando por isso.
E a gente vai vencer esse desafio. E virão outros, porque a gente ora pelo quê? Para que Deus mande outras crianças. E outros casais tenham mais filhos. E aí teremos novos desafios. O culto, ele é responsabilidade de toda a igreja. Como eu ensinei também hoje, nessa manhã, não um momento ali para o espectador de forma passiva. Sendo assim, conversas paralelas, cochilos, dispersão, contradizem o ensino bíblico sobre engajamento espiritual. Distrações, conversas, comportamento decoroso são condenados porque impedem a si e aos outros de cultuar ao Senhor Deus. O culto exige concentração espiritual. Logo, qualquer atitude que dispersa, como as citadas aqui, contradiz o propósito do culto, que é adorar a Deus com o coração inteiro. O diretório insiste, meus irmãos, que distrair a si ou aos outros é pecado contra Deus e contra o próximo. Quais distrações, eu pergunto a vocês, precisamos combater mais em nossos cultos? Vamos lá. Com relação aos filhos aqui. Aquilo que está sob o meu controle, eu preciso ter cuidado. Há várias coisas que não estão sob nosso controle com relação aos nossos filhos. Então, pode acontecer uma situação de questão de saúde durante o culto mesmo, alguma necessidade dentro da criança, enfim. E aí a gente tem que ter esse cuidado, essa sensibilidade. Os pais em si e os demais irmãos também. Também quando é uma criança menor, também quando é uma criança que tem envolve questões mentais, problemas mentais. Então, você tem que ver cada caso. Quando é uma criança já, uma certa idade, que já está há algum tempo sendo instruída em casa e na igreja, aí, não é que a gente não vai ter paciência, a gente tem que ter paciência sempre, é óbvio, mas o rigor será maior com relação a isso, porque já se espera ter uma atenção maior. Exemplo, uma criança de 10 anos, não se justifica você ter ela ali altamente dispersa durante o culto. Não dá para comparar uma criança como essa com uma criança de 1, 2, 3 anos de idade. É diferente. Então isso passa pelo quê? E aqui vai a minha instrução pastoral. Mais uma vez, né? Todo culto mas eu digo agora de forma específica quanto a esse ponto. Pais, vocês mesmos, que eu os observo fazendo isso, os encorajo a continuar fazendo, mas ainda com maior cuidado. Ainda com maior cuidado. Com os seus próprios filhos. Tenham cuidado para não eles distraírem as demais pessoas da igreja e também a vocês mesmos. Especialmente quando for crianças maiores, se for o seu caso. O que vai ajudar? Se você se preparar, isso vai ajudar quando chegar aqui. Não garante que ele vai se comportar perfeitamente, mas será uma grande ajuda para quando chegar aqui, na minha casa, eu estou fazendo culto doméstico todo dia, eu estou ensinando meus filhos, quando você chegar aqui, ele já vai estar contextualizado com isso. Quando a gente não faz isso em casa, irmãos, não tem como. E aqui eu vou falar com relação ao meu exemplo, inclusive com relação, não como positivo não, nas minhas lutas. Nós fazemos, com as exceções de pecados que nós cometemos, é claro, todos os dias o culto doméstico. E como eu já falei outras vezes, em tom de brincadeira, mas isso é uma verdade. Quase todo dia tem disciplina. Quase todo culto doméstico tem disciplina aplicada. Quase todo. E a luta ainda permanece. No culto doméstico e no culto público. A dificuldade. Então eu compartilho as mesmas lutas de vocês nesse sentido, tá? Eu sei que cada um tem as suas particulares, talvez até maiores do que as minhas em outros pontos, mas nesse ponto aqui nós estamos juntos, irmãos. É difícil mesmo. É difícil mesmo. Por isso que a palavra, uma delas, ser usado o verbo para nós, como pais de filhos da aliança, é perseverar. Perseverar. Confiando na graça de Deus, o poder de Deus que salva o pecador. É orar pelo teu filho, orar com ele. Ter paciência. Exercitá-la nesse caso. Se planejando e organizando sua vida para que ele veja que para o meu pai, para a minha mãe, o culto é o mais importante em nossas vidas. Todo o resto orbita em torno disso. Aponta para isso. É cultuar o Senhor nosso Deus. No dia do Senhor, com a igreja e também diariamente em casa. Então ele vai aprendendo isso. E Deus está falando no coração dele, é claro, sem jamais esquecer desse elemento fundamental.
E aí, com o passar dos anos, os frutos virão. Os frutos virão. Alguns aqui certamente são testemunhas disso e podem falar como já foi mais difícil antes e agora tem sido menos em comparação ao passado. Alguns aqui têm filhos já adultos e que servem ao Senhor também, somente por causa da graça de Deus, é claro. Mas se anular, obviamente, o nosso trabalho como pai e mãe de ensinar, porque Deus atuou graciosamente através de nós. E quanto aos outros pontos? Na verdade, pensando nos adultos aqui, sobre a distração. Irmãos, é possível a gente entender crianças pequenas e com as suas dificuldades se distraírem e tentar distrair os outros. Mas é inadmissível para um adulto. Inadmissível, a não ser que seja alguém especial, com um problema, alguma situação como essa. É inadmissível. Um homem ou mulher, adultos já se distraírem durante o culto. Distraírem, que eu digo, a ponto de atrapalhar as pessoas prestar culto a Deus. E assim mesmo, é claro. Nós já fomos educados sobre isso, nós já aprendemos sobre isso, nós sabemos o que temos que fazer. Mais uma vez, onde está o teu coração durante o culto? Onde está? Se estiver no Senhor, mesmo com os seus pecados, será grande condição de enfrentar a distração, porque ela vem a todos nós, tá? A tentação de se distrair, a todos nós. Mas se eu preparei, planejei, apliquei, confiando, dependendo de Deus, durante o culto, certamente eu terei muito maior atenção dada ao que está sendo feito. Sobre conversas paralelas e também a pessoa dormir, deixa-me falar sobre isso também, ainda que brevemente. É óbvio que conversas durante o culto não devem acontecer. Porque, veja, Deus está falando aqui, você respondendo daí. Nesse caso, você agora responde ouvindo, prestando atenção, guardando no coração a palavra. Se você conversar de forma paralela com alguém, você se distraiu da conversa, do diálogo pactual, e assim estará pecando contra Deus. Mas é claro que, mais uma vez, isso não tem que ser visto de forma rígida, a ponto de que nenhuma conversa, em hipótese alguma, não é esse o ponto. É conversas que não têm nenhuma necessidade, que vão atrapalhar a si e os outros. Então pode acontecer de você precisar falar, exemplo, alguém ao seu lado, são bem excepcional, vou colocar aqui, está passando mal, sentindo alguma coisa, você fala, meu irmão está sentindo alguma coisa, precisando de alguma coisa? Isso cabe, porque por mais que não esteja ligado ao culto, mas é uma necessidade, a pessoa, é uma obra de misericórdia, a pessoa ali está sentindo alguma coisa, você percebeu, você fala e ajuda. Então o princípio é nos nortear o quê? Não atrapalhar o culto. Se for necessário falar, se for algo que não esteja ligado ao culto diretamente, necessário falar, visando aqui ajudar a pessoa, ou no caso ali, o seu contexto familiar. Eu estou querendo dizer que não pode ser por qualquer coisa. Qualquer coisa, e qualquer tipo de assunto sendo falado durante o culto. E quanto a dormir? Menos ainda, né, irmãos? Menos ainda. Mais uma vez, aplicando isso às crianças. Crianças menores, se tem mais paciência com isso. Apesar de que já tem que se cobrar. Na minha casa eu cobro isso. Também não somos aqui, de forma alguma, o exemplo que... Não, pelo contrário. Também falhamos nisso. Pela graça de Deus, nós assim temos andado, assim como os irmãos. Mas ensinado frequentemente. Ande para o culto, durante a semana e no próprio domingo, ficar acordado, preste atenção, no meu caso, né? Papai, que o pastor vai falar, ensinando. É a palavra de Deus que vai ser dita, tem que prestar atenção. Mesmo pequenininho, você tem que falar isso para o seu filho. Já inculcando. Pode acontecer, uma criança muito pequena não resistir, acabar dormindo, aí vai pensando no bebê. Mas o que eu quero dizer é que você não pode se acomodar com isso. Mesmo entendendo o seu contexto, que é uma criança pequena. Você tem que ir lutando contra isso, pacientemente. Vai ensinando, vai dizendo, não pode dormir, tem que ficar prestando atenção. Muito menos brincar durante o culto, é claro. Crianças maiores, o rigor, como eu disse, aumenta com relação a isso. Uma criança de 10 anos de idade, em torno disso, tá? Deitar no banco e ficar dormindo durante o culto, irmãos. Não pode acontecer. Na verdade, nenhuma deveria acontecer. Quanto mais uma criança maior. E um adulto, então, pior ainda.
Vou colocar nesses termos. Provavelmente, quase que certeza afirmar isso. Se você dorme durante o culto pela manhã ou à noite, é porque você não se preparou. No caso, sábado à noite, e no domingo à tarde não cochilou um pouco, não descansou um pouco para poder cultuar a Deus à noite. Você veio sobrecarregado, cansado, e até mesmo do trabalho, legítimo. Não foi por causa de pecado, não. Você estava trabalhando no sábado. E você dormiu durante o culto. Entenda o que eu estou falando. Tem nuances aqui, tem diferenças aqui. É claro que alguém que trabalhou no sábado e precisou trabalhar e acabou dormindo no culto em algum momento, é diferente, digo em termos de gravidade aqui, com alguém que passou o sábado sem se preparar porque não quis e veio dormir durante o culto. É claro que tem situações, não é igual em tudo aqui, tem gravidades diferentes, entenda isso. Vamos dizer, o pastor está dizendo que é a mesma coisa. Trabalhei no sábado até tarde e aí está dizendo que é a mesma coisa, que não é a mesma coisa. Gravidades diferentes. Mas o nosso dever é se esforçar para, mesmo tendo sido por causa de trabalho, procurarmos o máximo possível não dormirmos durante o culto. Porque se você entende que é Deus que está presente falando com você, os seus olhos estão altamente abertos, os seus ouvidos também. Você toma mais café, se for o caso, você se prepara para poder não se distrair. Por último, aqui a gente encerra. Entrar tarde, vou fazer uma síntese aqui pelo horário já. Entrar tarde não justifica iniciar devoções particulares. O final do diretório de culto diz assim, ó. Se por necessidade as pessoas forem impedidas de estarem presentes no início, veja, se por necessidade, não devem, ao entrar na igreja, se entreter em devoções pessoais, e sim reverentemente se comporem para se unir com a congregação para a ordenança de Deus que esteja ocorrendo no momento. Como assim? Aqui o diretório ensina a unidade litúrgica como prioridade em nossas vidas. Quem chega atrasado não deve iniciar devoções privadas, mas se juntar imediatamente à assembleia na parte do culto em andamento. Ou seja, um exemplo disso seria, alguém chegou atrasado, eu não vejo isso acontecer aqui na nossa igreja, graças a Deus por isso, pelo menos não observei ainda, e a pessoa, a gente está aqui cantando salmo, por exemplo, e a pessoa entra e ela vai sentar e vai ficar orando ali e não vai estar cantando salmo. Não pode fazer isso. Pastor, por que não pode fazer isso? Já estou falando. Porque a Bíblia ensina que durante o culto nós somos um povo só. Tudo que fazemos juntos. Então não é um fazendo uma coisa, outro fazendo outra, não. E mesmo quando o ministro está falando, por exemplo, pregando como agora, você está participando, como eu falei, ouvindo. Então não é um fazendo uma coisa, outro... Não. É todos fazendo o mesmo sendo feito naquele momento. Então se é o canto do salmo, todo mundo canta juntos. Se é oração, você também está participando da oração, ouvindo a oração e assentindo no final com amém. Então não é momento para devoções particulares. A adoração bíblica ela é corporativa. Todos devem participar juntos, não cada um no seu próprio ritmo. Guarde essa palavra, ritmo. O diretório, ele orienta que o fiel que chega atrasado se integre de imediato ao culto. A ideia é essa. Ao chegar, entrar no fluxo da assembleia para manter a unidade do culto. O culto não é uma coleção de devoções individuais, é um ato coletivo. Por isso, quem chega depois não deve iniciar práticas pessoais, mas integrar-se imediatamente ao ato litúrgico em curso. Então, não ore ou leia sozinho enquanto o culto está acontecendo. Participe imediatamente da parte do culto que está em andamento. E lembre-se, a adoração é comunitária, não individual. Um texto bíblico que embasa isso, o Salmo 34, verso 3, que diz, o Salmo 34, verso 3, engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. O culto público é uma sinfonia espiritual, onde todos tocam juntos, não solos desconexos. Num ritmo só. Todos cantam juntos, todos oram juntos, todos ouvem a pregação da palavra juntos. É assim que acontece, irmãos. É assim que acontece. Nós cultuamos a Deus como um corpo. Interessante como essa diferença ela é importante para nós, para a gente entender como Deus ordena a adoração dele e como ele se agrada em recebê-la. Individual, familiar e publicamente. Cada uma delas é importante, sendo a mais importante a pública. E ela tem que ser feita como ele ordena. E isso passa por unidade litúrgica. Veja, não apenas no que está sendo dito, mas também como está sendo dito. E também no momento está sendo dito.
Momento agora de ouvir. Depois, orar. Depois, cantar. Depois, receber a bênção. Respeitando cada ato litúrgico, de acordo com a vontade do Senhor Deus. Lembre-se também que eu estou falando aqui, aplica tudo durante o culto, mas também tenha em mente a reverência com relação à ceia do Senhor. Esse é um dos problemas que nós temos tido algumas vezes aqui na nossa igreja. Eu já vi coisas piores do que hoje em dia, mas ainda temos problemas com relação a isso. Durante a ceia não é feita depois do culto, não. Guarde isso. Às vezes eu vejo postagens de igrejas que colocam assim, e eu entendo isso é teologicamente errado. Nesse domingo haverá culto e santa ceia, como se fossem duas coisas distintas. Não, é culto do Senhor. No culto haverá ceia. Não é culto e santa ceia. Haverá culto e no culto haverá ceia. A ceia é dentro do culto. Dentro do culto. Pastor, isso é preciosismo. Não, isso é precisão teológica. Precisão, fidelidade bíblica. Deus ordena isso para nós, pastores. Então, a ceia dentro do culto, unidade litúrgica, unidade de pensamento, reverência, todos juntos com muito temor e tremor, participando da ceia do Senhor. Aqui eu encerro, irmãos. Lembrando a vocês, palavra de consolo para nós no final, todos nós. Quem pode subsistir diante do Senhor Deus, depois de ouvir tudo isso? Eu sei pelo menos algumas falhas e pecados meus mesmo e da minha família. Quem pode subsistir? Nenhum de nós aqui presta um culto perfeito diante do Senhor Deus. Nenhum de nós. Somos pecadores, é só a graça do nosso Deus que nos sustenta. E é porque Cristo é nosso mediador que este culto é aceito. Vocês nunca ouvirão, se Deus quiser, da boca do pastor dessa igreja, se dizendo melhor do que as demais igrejas porque nós fazemos isso ou aquilo outro. Qualquer coisa que acontece aqui, fiel ao Senhor, é porque Deus assim mantém e sustenta. Toda a glória é dele. Mas a mesma palavra que nos fala sobre quem vai subsistir nos diz que Deus nos perdoa, por meio de Cristo. Nos concede perdão. Essa manhã você e eu, nós somos conduzidos a nos arrepender dos nossos pecados. E a moldar nossas vidas, nossas famílias, a adoração que Deus requer de nós. Para que não precisemos ser chamados à atenção por um diácono, por um presbítero, ou até mesmo ir ao conselho, se necessário for. Por recorrentes atrasos, sem justificativa plausível, no culto do Senhor Deus. É um momento de coragem, de vergonha, sim, mas ao mesmo tempo também ser grato a Deus por nos instruir e nos chamar à obediência à sua palavra novamente. Isso é graça de Deus na sua vida, essa manhã. O fogo consumidor não nos consome nessa manhã nesse sentido. Mesmo sendo indignos, mas nos dá graça e bondade para mais uma vez termos a chance de obedecer a Deus. Você tem uma segunda chance hoje. Culto vespertino. Se preparar, chegar cedo, adorar o Senhor com sua família, depois ir para casa, desfrutar comendo do Santo também após o culto, depois ir para casa, guardando o restante do Senhor. Que Deus abençoe e assim nos conceda o seu favor. Amém.